e o pau está comendo mesmo, é verdade. Trump escreveu uma carta, Lula não leu. O pau está comendo para cima de nós, porque nós estamos sendo sancionados, tarifados, lascados. E há uma sensação, a sensação de que o Brasil talvez esteja se isolando dos bons amigos, dos bons companheiros e começando a andar com gente estranha, gente que leva para droga, para ambiente de música, que é ambiente de droga. O eixo do mal. Escreveu, não leu, o cacete comeu! Ah, roda que eu volto já, pega meu óculos. Então eu vou pro pau, velho. A gente às vezes tá mal. Para de ser chato. A nossa indisciplina. E para discutir se nós estamos realmente ou não no eixo do mal, se o eixo do mal é mal, se ele sequer é um eixo, estamos aqui com Carlos de Freitas. Eita preula, Felipe Trielli. Shalom. Esse é, eu não vou falar mais nada não. Eixo. Luigi Marnoto. Spaciba. Arthur Armando Trambiques. E Lucas Zonogato. Arthur Armando é fogo. Arthur Armando Trambiques. E aí, Arthur, o que você acha do mal e do eixo e quando essas duas coisas se juntam? Pô, o cara começou uma pergunta de almanaque, né? Pergunta de gincana. Isso, aí você escolhe por onde começa. É uma pergunta não, que não mas deixa eu só explicar. Nenhuma. O Arthur vai ter que sair em 20 minutos, então ele vai falar. A gente passou a só bola ele pra vai falar agora. Por 20 minutos, depois a gente continua. A gente fica aqui jogando Faz uma vôlei. versão short do Quinto Elemento. Quinto Elemento Pocket. Mas não vou falar, só vou ficar 20 minutos, porque o pessoal aí fica fazendo denúncia no Instagram, mas você vê como Deus é, né? Na manhã seguinte, ele corrige, né? E aí a coisa volta, porque o cara atrasou 40 minutos hoje. Eu tava aqui, no horário marcado. Não. Esses caras aqui que atrasam. Eu tava aqui, ó. Eu tava no horário. Tenho prova fotográfica, inclusive. Não sei de quem vocês estão falando. E olha, vou mandar a prova fotográfica. Eu venho na Zona Oeste, porra. Não é? Pô, vem da Pô, longe pra caramba. Da Revista Oeste. 300 metros de distância. Vai, fala. Mas olha só, nesse assunto aí, eu acho que aí você vê como o Brasil realmente sofre, né, cara? Porque se a gente fizesse parte do eixo do mal, né, realmente do eixo do mal, pelo menos nós teríamos uma capacidade militar de desafiar alguém. Na verdade, o que a gente consegue fazer? A gente consegue fazer parte do que há de pior do eixo do mal hoje em dia, entendeu? E entrando nesse caminho do eixo do mal, sem ter a menor capacidade de desafiar alguém militarmente, entendeu? Está totalmente refém, dependente de todas e qualquer nação internacional que a gente não consegue nem conseguir enfrentar nem discutir, entendeu? Então, agora, o caminho que está sendo dado, infelizmente, com tudo que a gente está vivendo, é entrar, que eu acho que esse é o ponto, entrar na rota do resto do mal, não pela força ou pela capacidade real de desafiar, mas pela burrice governamental, e que a gente vai viver as mesmas consequências que, se continuarmos dessa maneira, esses outros países vivenciaram, que são sanções, que já estão vindo, né? Não estão falando só a sanção da Magnitsky no Supremo, mas já tem a sanção de chip, daqui a pouco vai ter outro tipo de sanção, a temperatura vai subir. Então a gente está vivendo uma escolha governamental que está nos levando de verdade, cara, para que a gente consiga atingir o que é de pior nessas nações e o mais inacreditável disso tudo, que quem mais vai perder é o povo brasileiro, entendeu? Então eu acho que a gente está num caminho hoje em dia, que olha para o Brasil, cara, muito triste. Eu vou contar, eu não sei se vocês viram o Twitter que eu mandei para vocês hoje, acho que eu mandei, né, no nosso grupo. Eu estava numa reunião mais cedo, via call, né? E aí um dos caras me falou que a empresa que ele está lá é uma empresa que está montando, tem uma tecnologia de desenvolvimento de energia nuclear. E que essa empresa está sendo montada e ela não tem resíduos tóxicos, então não tem aqueles restos clássicos da energia nuclear, e ele está fazendo os testes. Eu fiquei curioso, como é que você está fazendo os testes? Ele falou, a gente está construindo um protótipo, né, uma de usina na Suíça. Aí eu falei, tá bom, cara, quanto custou isso? Só de curiosidade, 200 milhões de euros. Eu falei, cara, vocês captaram 200 milhões de euros no mercado, nós fomos nos fundos de pensão europeus, captamos 200 milhões de euros, porque é estratégico, estamos fazendo um teste. E até 2027 a gente vai ter certeza se a tecnologia realmente consegue produzir a quantidade de energia que a gente espera,
né? E se a gente consegue atingir o preço de 20 euros por megawatt-hora. Eu falei, cara, tudo bem. E depois? Não, depois nós vamos precisar de mais 1 bilhão de euros para montar de verdade e procurar um país ou empresas que queiram comprar essa energia. Eu falei, cara, se der errado, nós perdemos 200 milhões de euros. Você veja, é um país, cara, em que os investidores tomam risco de verdade, né? Os fundos de pensão, os caras realmente investem em tecnologia, com todos os atrasos que tem aqui, nem se compara ao que tem nos Estados Unidos, nem se compara ao que tem na China, né? Mas você tem um empreendedorismo e uma vontade de fazer as coisas acontecerem. Aí você pega a mesma situação no Brasil. Eu brinquei hoje no X. Cara, só de o cara captar esse dinheiro, já tinha umas 50 operações na Polícia Federal, os caras já estavam criticando. Pô, já dizia assim, é um projeto maluco, como é que o Brasil vai vender energia nuclear? Isso não existe, para tudo isso. Agora, vamos supor que nada disso acontecesse. Eu fiquei imaginando o cara chegar com 200 milhões de euros e pedir para o governo para construir uma planta protótipo de energia nuclear para testar a energia nuclear em algum lugar do solo brasileiro. Só isso de licenciamento ia durar o quê? 100 anos para o cara conseguir. Mais 200 milhões. Entendeu? Fora as propinas que ia ter que pagar para o IBAMA. Só pela burocracia. Cara, esses caras estão vivendo a gente está vivendo um negócio que é o próprio, é o resquício de tudo que tem do eixo do mal. Empobrecimento, burrice. Cara, não, então, eu acho que a gente está nesse caminho pelo pior cenário, cara, que é pelo passivo. Eu diria que eu concordo, e eu acho que não só a gente pega o pior que tem no eixo do mal, como a gente pega o pior do outro eixo também. O Lula, nesse sentido, ele é muito sincrético, né? Porque você vê, ele tem as tendências autoritárias lá da turma do eixo do mal. Eu nem gosto desse termo, mas beleza. É que é um termo também meio anacrônico, mas a gente tá usando só para facilitar. É o pessoal que tá fora do eixo ocidental. Exato. Então ele pega as tendências autoritárias de lá, ele pega o anti-americanismo e essa raiva da ocidentalidade, ele pega toda essa questão meio essa questão terceiro-mundista, né, no fundo, né, essa tendência terceiro-mundista, e ao mesmo tempo ele olha para o Ocidente e ele pega o que saiu de pior. Que é o ambientalismo. É o ambientalismo, o wokeísmo e o cacete. Compra tudo isso. Exato, ele faz uma mistura e fala, esse é o Brasil que eu quero, companheiro. Isso, e dá tudo errado, porque no final das contas, ele fala coisas que irritam os dois lados. Naquela conferência do BRICS, eu não sei se vocês lembram, porque a gente tá falando muito das sanções agora, a conferência dos BRICS, ele vai na conferência dos BRICS, nos caras que estão brigando com o Ocidente. O nego tá mandando míssil na Ucrânia e o cacete, brigando com os Estados Unidos, né, começando a fazer energia nuclear, queimando o óleo e etc., contra a transição energética, e ele vai lá nos BRICS falar sobre transição energética, economia verde e crédito de carbono. Ao mesmo tempo, ele fala que tem que sair do dólar, né? E que e tem que dar uma banana pro Ocidente. Ou seja, o cara, ele parece que ele quer irritar todo mundo. Exatamente. Me lembra, quando eu aprendi na escola, pelo menos, eu nem sei, porque essa fase eu ainda não cheguei nas biografias. Eu comprei umas 3 biografias do Getúlio, porque já que agora a gente é getulista, dizem, né? O pessoal fala... Cara? Não, o pessoal fica falando que a gente é getulista. Eu vou lá ler o que aconteceu. Mas na escola, na oficial, a gente aprendia assim, que o Getúlio, ele era bom em puxar o saco dos dois lados, né? Ele não se posicionava, mas ele ganhava vantagem dos dois lados. O Lula é o Getúlio negativo, porque ele consegue irritar os dois lados, né? Verdade. Então é o pior dos mundos, realmente. E agora ele está falando da Suíça, né? País de terceiro mundo, desse tamanho, né? O paísinho. A gente está falando de Brasil, a gente tem que ser mais sério com os fundos de pensão. Suíça. Não, inclusive o cara, ele falou fundo de pensão umas 4 vezes aqui, você vai ver os comentários, que vai ter, o tanto de indireta que vai vir no Twitter, vai ser uma merda. Mas vai lá. Eu fiz questão de falar dos fundos por causa disso, né? Pra gerar uma porrada de indireta, entendeu? É isso. Adoro pra botar pilha nos caras. Então. Não, mas Mas vou te falar, essa mentalidade aí, outro dia, hoje mesmo, né? Não sei se a gente vai sair domingo esse programa, né? Isso. A gente tá gravando hoje é dia quinta? Hoje é quinta. Hoje é quinta. Então, hoje mesmo, né, pela manhã, teve uma grande operação aí que pegou a mistura da Faria Lima com o tráfico, né, com o PCC. Várias instituições, Genial, etc.
estavam envolvidas. Mas o que eu digo é o seguinte, o que é curioso é que a mentalidade, essa mentalidade que a gente fala dos fundos de pensão, por exemplo, não pode tocar no dinheiro, não pode ir lá, os velhinhos têm que só financiar o governo, que é mais seguro, né, ou etc. ser roubados pelo governo também, né? Isso eles deixam. É óbvio, porque eles são, porque quando o Delfim Neto tem um livro, cara, antigão, o Delfim acho que ele escreveu isso, eu comprei esse livro dele, que é uma coleção de artigos dele, na verdade, deve ter sido em 2000, bom, com certeza foi antes de 2018. Mas o Delfim já falava naquela época que, nos artigos dele, que nós, do ponto de vista econômico, nós temos a política da apropriação em débito. Por quê? Duas coisas acontecem. O governo emite a dívida, né, e força que os fundos comprem essa dívida. Então, imagina, a sua poupança é obrigado você financiar o Estado. 50% da sua poupança, você não pode fazer nada com ela, a não ser financiar o Estado. Então, duas coisas podem acontecer. Ou ele vai deixar a inflação comer esse dinheiro, ou ele vai ter que aumentar imposto retirando o dinheiro do setor produtivo para pagar a dívida. Então, assim, como o cara não vende camisa, é o que vai acontecer. Então, o que deveria ter? Um grande choque, né, para os caras se desenvolverem. Mas se utiliza esse pensamento muito medíocre de que não, para quê? Para proteger o dinheiro, para ficar só nos bancos. Porque os 50% vai para o governo, os outros 50% vão para os 5 maiores bancos do Brasil. Então você fica com uma concentração. Isso, aliás, é a mentalidade também do eixo do mal, de certa maneira, entendeu? O governo lá da Coreia do Sul falando, investe porra nenhuma não, me dá para cá, da Coreia do Norte, mandar para cá. O Irã não deixa de desenvolver. Mesmo na Rússia, você tem um capitalismo de Estado e que é orientado pelos oligarcas, junto com o governo. Quando o oligarca não atende exatamente a expectativa do governo, de vez em quando ele escorrega e cai da janela. Então você tem um problema, né? Você tem uma mentalidade que é uma mentalidade de subdesenvolvimento. Entendeu? Você tem uma mentalidade de subdesenvolvimento e isso, para mim, faz parte do nosso pacote. Eu estava aqui pensando enquanto ele falava e realmente tem umas coisas muito estranhas, como, por exemplo, o Brasil também é o país do rentismo, né? Então, um dos grandes males do Ocidente atualmente foi essa transferência, por assim dizer, dos meios de ação justamente pro middleman, pro sujeito que devia só movimentar o dinheiro de um lado para o outro ou guardar o dinheiro. Então, o setor financeiro tem muito poder e o setor financeiro não está interessado normalmente no desenvolvimento produtivo de país nenhum. E no Brasil, isso é levado a tal extremo em que, assim, você não tem como adquirir recursos para qualquer tipo de atividade produtiva, praticamente. Tirando o agro, né? E olhe lá, você não consegue fazer nada. O agro dos campeões nacionais que conseguem mais acesso, né? Exatamente. E o agro também, beleza, é muito importante, etc., mas não é produto de valor agregado, não gera emprego e etc. É essencial, tem que ser defendido. Não gera emprego, não. Aí vão brigar com você. Gera algum emprego, mas não gera valor agregado. Sim, mas não em quantidades proporcionais. Pode ser. Então, porque tem muita coisa também que é automatizada. Hoje em dia é verdade. Então, é uma coisa que assim, a gente parece que de fato, vai pegando o pior de todos os lados, porque no final das contas, acho que não é acidente mesmo. Porque se você for olhar para os elementos que constituem a formação do Brasil atualmente, você vai ver que eles beneficiam muito quem consegue acumular e controlar o fluxo de dinheiro, né? É o pessoal da Faria Lima, é o pessoal da B3, e a turma aqui da CVM ali, que é um puxadinho dos caras. O Arthur até pode falar melhor a respeito disso, porque ele teve interações muito amigáveis com esse pessoal, é muito CVM. Querido por eles, né? Já é de casa. E o pessoal da burocracia, porque, olha, quem vive bem sem ser do setor financeiro hoje é o burocrata. Sim, Da alta burocracia, pelo menos, o alto clero da burocracia. Você vê o judiciário, você vê essa galera. Exatamente. E quem não tá no meio disso, ou é amigo dessa galera e sobra algum cascalho, como são os campeões nacionais mesmo, é o pessoal dessas grandes varejistas aí, tipo Magazine Luiza, Pernambucanas, essa galera que
que vive pegando crédito e que, inclusive, cresceu durante o boom dos commodities lá, e etc. Por conta O Lehman, que também Exato. quebrou a Americanas e ninguém foi atrás. Quebrou né? Americanas, quebrou banco, quebrou um monte de coisa, o Lehman, nesse meio caminho. E esse pessoal se beneficia. E o resto do povo, cara, fica arrumando gambiarra para tentar ter condições de vida, assim, para sobreviver, de fato. Né? E, por outro lado, ora, para que se faça a manutenção desse regime sem que tenha muitas perturbações, você tem o autoritarismo pego do outro lado mesmo. Então é a combinação perfeita para quem está por cima da carne seca e a pior combinação possível para as pessoas que estão de fato vivendo e sendo moídas por esse negócio, né? Ô pai, você lembra que o nosso amigo, como é que é o que gostava de uma cana? Quem foi? Não, o nosso amigo não, o nosso Lula. amigo. O outro que foi presidente também. O Jânio Quadros. O Jânio. Porque eu estava pensando aqui como é que eram as relações exteriores, né? Principalmente nos anos... A gente teve, na época de Getúlio, como eu falei, ele era meio sabonete, no final acabou se aliando mais aos Estados Unidos. Na Getúlio, na verdade, a gente tinha o Itamaraty muito forte, respeitado, né? Isso vem desde o Império mesmo. A gente tinha... O Itamaraty era respeitado. O que ele está fazendo agora é para destruir tudo o que ele montou, criou até então. Mas fala, continua. Não, mas aí eu ia falar, teve aquela história do Jânio condecorar Che Guevara, teve essas coisas assim, mas o Itamaraty sempre foi mais ou menos alinhado aos Estados Unidos, assim, em geral, depois dessa época do... Sim, ou eu tô enganado? tudo pós-guerra. E começou a ferrar, que eu lembre, na época do primeiro governo Lula, com aquele cara dos dentes feios lá, que eu esqueci o nome. O cara de rato? Eu acho que é. Você lembra qual era o nome dele? Ele era o ministro das Relações Exteriores. Era o Megalunanico. Chamava o Megalunanico. Então, mas é engraçado que esse desejo de pertencer a algum eixo que não seja dos imperialistas é primário da esquerda, né? Sim. Eu me lembro que quando o Ayatollah Khomeini fez a Revolução Islâmica lá, né, no Irã. Foi assustador, até os caras batendo na cabeça, eu lembro dessas imagens. Era um negócio impressionante. E eu era de esquerda na época, e era de esquerda mesmo, né? E todos os meus comparsas comemoraram, né, a Revolução Islâmica porque era anti-imperialista, era anti-americana. Então, daí para frente, que eu me lembro, até o Idi Amin Dada, que era um facínora, era uma espécie de Hitler negão, lá de Uganda, né? Uganda, eu acho. Uganda. Idi Amin Dada era um ditador africano e tal, que ele esculhambava muito os Estados Unidos. E aí a esquerda adorava ele. Quer dizer, não importa. Ou seja, não é novidade, né? Não é novidade e não tem... Uganda, é isso mesmo. Uma régua moral aí para dizer se isso é bom ou se é ruim. Nas Malvinas, que a gente já falou outro dia, mesma coisa. Quando os milicos resolveram invadir as Malvinas, era militar. A gente estava no governo militar, era contra o governo militar. Os militares argentinos resolveram invadir as Malvinas para peitar, digamos, o imperialismo inglês, que já nem era imperialismo na época. Foi comemorado aqui pela esquerda. Quer dizer, não tem incoerência. Não tem lógica. Não tem lógica. Né? É que nem lésbica e GLBT, GLBT. Falando, GLS do meu tempo era GLS. Falando que defendendo o Irã, essas coisas, né? Que os caras... bom, enfim. Lógica nunca foi o forte dessa gente. E é muito curioso que sempre, nós somos anti-americanistas. Tá bom, beleza, você pode ser anti-americanista, tem um monte de problema nos Estados Unidos mesmo, o secularismo lá deu mal. Em alguns pontos eu sou. Eu também. Legal, tem um monte de coisa aí que a gente pode criticar e não é legal. Essa agenda porcaria que a gente comprou aqui, exato. Exato. E não é legal, não é bom, normalmente, você ser submisso a um projeto
de um terceiro que tá pouco ligando pro seu povo, né? Realmente, você vai ser contra. Aí você vai ser contra fazendo o quê? Você vai ver, por exemplo, quais são os setores em que o Brasil está... Setores básicos que o Brasil está dependente demais dos outros e tentar desenvolver para conseguir alguma soberania, para ter... Porque soberania não é uma lei escrita num papel. É, que um dia você acorda, bom, hoje eu vou ser soberano, hein? Tchau. O Arthur falou ali da questão militar, você fala, pô, não tem força militar para se impor, né? Você não pode fazer um programa de imposição da sua força sem ter a força para exercer. Claro. Da mesma maneira, você não pode querer exercer soberania se você não tem meios materiais, né, para protegê-la. Ou seja, é só bafo de boca mesmo. Exato. É meio militar, é meio tecnológico, porque, por exemplo, a gente até chegou a falar no programa, né, aqui anterior, ou antes, no penúltimo, sobre como toda a estrutura do governo usa computadores rodando Windows, usa Google Docs e esse tipo de coisa. E hardware vindo dos americanos e tal, não sei o quê. A partir do momento que vem uma sanção, se a gente irrita os americanos, mesmo que seja por um motivo legítimo, nesse caso não é. Não é. Exato. Olha, todas essas empresas estão intimamente relacionadas com o Departamento de Estado americano, etc., com o Pentágono, especialmente, na verdade. Os caras simplesmente cortam e vira um caos. O Estado brasileiro não é mais operacional. Até o judiciário não consegue operar, né? Então, e é curioso que todos esses países do eixo do mal aí, antes de... Talvez não antes de meter o louco, mas justamente porque sabiam que o negócio ia apertar, eles desenvolveram estruturas, eu não estou falando só de desenvolvimento industrial, mas estruturas que os tornavam mais ou menos independentes. A China tem o famoso, infame, grande firewall, que assim, não é qualquer coisa da internet que chega na China. Sim. Os caras evitam que certos tipos de informação circulem lá para não desestabilizar o regime. Ele fala, bom, se a gente vai impor uma doutrina assim, não pode ter informação não controlada chegando às pessoas. Claro. Então, não estou falando que isso é bom. Eu estou falando que eles fizeram o que precisava fazer. Seu ponto é assim, se é para ser... Exato. O seu ponto é que para ser soberano você precisa construir isso. Arthur, você quer se despedir, falar tchau? Tem saideira aí antes de você ir embora? Você tá mutado, Tá mutado, bicho. Ninguém tá te ouvindo, Arthur, desmuta. Tá andando. Eu tô andando aqui para um lugar que eu acho que não tem música. Para você fazer. Que melhora. Mas você já vai ter que sair para sua live? Não? Ou dá para falar alguma coisa? Vou, daqui a pouco. Então fala aí enquanto a gente... Para você falar, senão você vai embora. Pelo menos você fala alguma coisa que preste. Aqui é tudo bobagem. Tem muito o que falar, né? Essa questão, por exemplo, tudo que se produz hoje, tudo que a gente usa no dia a dia, coisas que tornam o dia a dia normal e operacional, especialmente em centros urbanos. Você não constrói um carro, você não constrói uma geladeira hoje em dia sem semicondutores e sem chips de computação. Beleza, o Brasil começou a parar para pensar em ter meios de fazer esse negócio, sabe? Todas essas questões, a questão energética, a gente teria condições de ser soberano em tudo isso, não é em nenhuma, depende dos outros, e vai lá quer chutar o pau. E chuta o pau da barraca de gente de que a gente depende. Né? Eu não sei se o Arthur tem algum panorama de, olha, se existe alguém, se já existiu na história recente alguma proposta que não fosse, que fosse mais, como é que é, razoável em relação a isso, em relação ao desenvolvimento desse tipo de coisa, e o que as outras potências em desenvolvimento estão fazendo em relação a esse tipo de coisa, tanto o pessoal que está no eixo oriental quanto no eixo ocidental, atualmente para ter alguma independência, né? É só o Brasil que é maluco desse jeito, porque não é possível. Não, olha só, o mundo... Ele fez uma aposta equivocada, pensando no liberalismo e na globalização. O que esses caras fizeram? Eles pensaram na integração das cadeias de produção e acabaram criando um momento que a interdependência virou algo a ser explorado geopoliticamente. Então, o fato de você ter uma dependência internacional de outros países resultou em que esse país começasse a influenciar e utilizar isso como instrumento geopolítico. Então, isso não aconteceu só agora com a questão da Magnitsky. Você fala, a China já sancionou o Japão no passado, o Japão começou a apoiar a questão de Taiwan, e sancionou o Japão nas terras raras, como já sancionou também membros da Comunidade Europeia, do Parlamento Europeu, 3 deles, também por terras raras.
O mundo acreditou num sonho liberal, que era uma utopia, de que você podia ter uma interdependência entre países e que isso jamais seria usado como arma. Só que isso foi usado como arma, sempre foi usado como arma, sempre foi usado como instrumento de vantagem tecnológica ou competitiva, e não tinha muito o que fazer, porque houve um erro nessa aposta. Isso tem a ver com toda a infraestrutura mental do liberalismo. Agora, muitos países acordaram, eu diria que começando, e talvez para despertar dessa ilusão que a gente viveu, né, de fato uma ilusão, veio até a turma do Oriente, mas não foi só a China, começou a vir a China, que começou a buscar a sua independência, que não queria, entendeu que não podia depender, né, dessas cadeias de outros países, a Índia igual, a Rússia igual, mas não foi só isso, o próprio Estados Unidos olhou também que dependeram muito de outros países, olhava e falou, a gente não pode depender desses caras mais, então você tem um problema geopolítico que hoje está todo mundo tentando contornar. Eu acho que no nosso caso, o pior do Brasil, não vou dizer que são todas as nações que estão contornadas, a Europa, a África não está fazendo esse trabalho, nem vai fazer para contornar isso, só vai aumentar a interdependência. Mas a gente está no grupo das nações, isso não tenho dúvida, cara, que não olham, que não são capazes de olhar, para entender e compreender esse modelo mundial e falar, cara, eu não posso ficar dependente em vários setores desses países. O Brasil eu acho que na sua enorme maioria, dependente externamente, pelo menos, de alguma grande potência. Ele não tem nenhuma questão soberana real. Uso que essa discussão, essa discussão, ela ganha uma outra profundidade há algum tempo, não precisa nem falar de outros países. E o Trump hoje traz essa questão de forma mais clara, quando ele, por exemplo, discute a questão das moedas e o papel do Federal Reserve nos Estados Unidos. Ele está falando de soberania monetária. Ele está dizendo o seguinte, a moeda americana não é pública, não é do Estado, é uma combinação do público e privado. Sendo que nos Estados Unidos, o privado tem até mais poder do que no Brasil, porque o Federal Reserve lá é privado. Aqui, a gente ainda tem o Banco Central sobre a tutela do Estado, mas já tem um projeto de tornar ele independente. E se ele ficar independente, independente de quem, né? Ele vai ficar para o setor financeiro. Veja, hoje, o Itaú, ele já emite moeda, não é só o Banco Central que emite. Ele já emite moeda. Quando ele dá um crédito para a gente, ele emite uma moeda. Então ele aumenta a base monetária. Então essa discussão no nível de dependência do Estado de certos agentes, eu acho que ela se deu por causa, realmente, as pessoas acordaram, da ruptura geopolítica que era inevitável. Entendeu? Fazendo um advogado do diabo aqui, o que argumentam os liberais é que é o seguinte, antigamente tinha muita guerra, morria muita gente, esse negócio de país independente, mais a cobiça e a ganância pelos recursos dos outros, gera esses movimentos expansionistas e essa guerra entre grandes impérios, um querendo se sobrepor ao outro. E a partir do momento em que a ordem liberal se estabelece, e a gente tem esse sistema financeiro globalizado, a interdependência não só diminui o número de guerras, apesar de não tê-las extinguido, mas também gera mais riqueza, porque mais comércio leva a uma facilitação das trocas, melhora a divisão de trabalho, e olha, o PIB per capita do mundo cresceu nos últimos anos, e nós temos mais riqueza, e agora o maluco do Trump, o maluco do Putin, o maluco do Bolsonaro, estão cada um querendo destruir essa maravilhosa ordem, que não é perfeita, mas é muito melhor do que sem ela. Né? Qual é? E esse seria o contra-argumento liberal, e o que tem de errado aí? Sem saber nada, assim, não sou um estudioso do assunto, eu já começo dizendo assim, é ótimo, só falta combinar com os chineses e com os russos, porque basta uma superpotência dessas, que está interconectada, We Are the World, ou então Imagine All the People, decidir, mas eu vou ferrar aquele país ali, não vou dar o que eu tenho aqui, que ele precisa de mim. E acabou essa maravilha utópica liberal, entendeu? Sim, então se a gente olha para a realidade, e sempre vai ter um maluco, como sempre teve, nesses anos todos, sempre teve um maluco, grande ou pequeno, sempre teve. Nunca teve assim, o mundo inteiro, todos os governantes eram sensatos e... Não, graças a Deus o Trump também não é sensato, porque ele está fazendo essa bagunça que era necessária.
necessária. Mas a minha resposta intuitiva seria mais ou menos essa. Não sei se... eu acho que Não, o livro do Frederic Nietzsche, você pegar aquele da Economia Nacional, ele escreve um capítulo inteiro em que eu odeio esse termo, mas vou usar, me perdoem, que ele refuta o Adam Smith. Refute. Ele faz bem, quer dizer, ele levanta os bons argumentos, ele explica isso de uma forma muito boa. Uma delas é que ele fala que essa questão que você falou, ela foi muito mal interpretada, que é a ideia de que, por exemplo, você é bom de fazer parafuso, o outro é bom de fazer porca, então você só tem que fazer parafuso, o outro tem que fazer porca. Isso é primeiro, é uma meia-verdade, porque o certo é você fazer parafuso e o seu amiguinho porca, mas dentro do mesmo país, não o cara lá fora. Quando ele vai lá para fora, é só para criar uma ideia de redução do salário do amiguinho daqui de dentro, né, para ele poder aumentar a lucratividade, na verdade, a pseudoprodutividade da empresa. Então, a ideia de você exportar parte do emprego tem a ver com o aumento do lucro, mas com prejuízo da população. Agora, o que é mais interessante no argumento dele, que é muito bom, é que ele fala que essa globalização foi o caminho perfeito para a gente perder o conhecimento sobre as coisas. Porque agora todo mundo sabe fazer. Compartimentalizou tanto que ninguém sabe fazer nada. Você pergunta o seguinte, cara, como é que você constrói alguma coisa? O cara não sabe. Então, só o pensamento coletivo, integrado, guardado de alguém, é que consegue montar esse Lego. Sem a instrução do Lego, cada um é bom de fazer as peças, mas ninguém sabe fazer o todo. Entendeu? Isso o Ortega y Gasset então, já falava esse é um dos lá argumentos dele muito bom. no Rebelião das Massas, né? Que é o cara, a especialidade, o cara vai ficando cada vez mais específico num assunto, e aí, só que ele vai achar que ele domina todos os outros assuntos com a mesma capacidade que ele domina de fazer porca. Ele é especialista em fazer porca, mas ele acha que ele conhece todo o resto da mesma forma que ele faz porca. Ele acha que o mundo todo se reduz às porcas. Exato, e aí ele pensa meio porcamente. Mas eu acho que tem uma Bom, coisa... galera, vou abandoná-los aqui, viu? Opa! Vai lá, um abraço. Vai lá. Beijo, valeu. Tava boa. Manda um abraço pro Putin lá. Agora o Carlão fala todo o resto, porque você não falou sou eu, nada. Vai ser sua primeira vez. Vai lá. Porque eu fui educado, deixar o rapaz falar, né? Fez bem, vai lá. Tava indo embora. Vai lá. Né? Sempre atrasa, impressionante. Não, então aí eu falo que é o seguinte, o Trump entra nessa conta como aquela coisa na célula, entendeu? Mitose. Aquela que entra a areinha da Pedra ostra. Da ostra, isso. O elemento estranho que entra no corpo, que aí ativa os anticorpos. Né? Eu acho que ele entrou nesse roteiro meio assim, porque a ordem neoliberal, se você analisar, ao invés de a promessa era de que as nações iam se desenvolver, que na verdade poucas nações se desenvolveram. Né? Você concentrou renda, poder, ao invés de disseminar esse poder. Desculpa fazer só uma intervenção. Não é só que poucas se desenvolveram, é que se desenvolveram as que tinham se desenvolvido antes, sob o protecionismo. Já estavam desenvolvidas. Exatamente. Sob outro modelo. Né? Sob outro modelo. Exatamente. Ou seja, você fechou cada vez ainda mais a capacidade de outras nações poderem se abrir. Cara, mal ou bem, a China entendeu isso e fez o dela. Né? Você tem lá o eixo, enfim, de uma maneira protecionista. Eles estão fazendo isso. O Brasil é difícil até a gente conseguir incluir o Brasil em alguma coisa, porque realmente é tudo feito na ordem do dia para ontem. Em algum modelo, ninguém pensa, né? O Lula não tem capacidade de pensar o que ele vai fazer amanhã, né? Até porque eu acho que ele enfim, como nós, né? De vez em quando. De vez em quando a gente tem. A diferença é que é de vez em quando. Né? Então, assim, o Brasil é um trem desgovernado, mas esse realmente desgovernado, eu não vou falar literalmente, porque não é, mas assim, a metáfora... Sem governo. Nós estamos um trem desgovernado, não é, né? Sim, é um país para usar o... Mas, cara, a gente está sem rumo. E aí o Trump entra, vê que essa ordem vai dar um choque muito pesado, ele fala, cara, eu preciso quebrar essa mola aqui. E quando você falou que os países se desenvolveram, na verdade é pior que isso, porque quem se desenvolveu mesmo, quem ficou muito rico... A gente pode tirar isso aqui. Pode. Né? Eu vou ficar para caso o Davi fale alguma coisa. Que maravilha. Quem acabou se desenvolvendo não foram nem países, foi uma espécie de turma supranacional
que são os globalistas, os donos do dinheiro. Que não necessariamente têm amor a alguma pátria, ou eles têm amor à elite, aquele movimento. Então, na verdade, é pior ainda, porque se você pegar os Estados Unidos, ele pode ter se desenvolvido no sentido de o PIB crescer e tal, mas você vai lá pro meião, lá pro meio oeste, para aqueles lugares mais, né, Utah, não sei o que, você vê que a galera tá empobrecida. Então, não foram bem as nações que se desenvolveram. Não, sim, mas no começo, no processo nesse processo, você teve lá, a Europa continuou, né, crescendo exponencialmente, os Estados Unidos enriquecendo, tô falando mais na questão da pós-guerra, né? Até depois, enfim, outros entraram no circuito de novo, como a Alemanha, foram tendo que, né? Só que assim, o resto do mundo continuou travado. Então, a ideia de nações em desenvolvimento, lembra? A gente ouvia, era países subdesenvolvidos, depois nações em desenvolvimento. Nós nos encaixávamos, depois nós subimos para países em desenvolvimento. Exato, então, ou seja, e nunca saímos dessa... Até porque tem um outro ponto também, que é, voltando um pouco a essa questão brasileira, hoje ou ontem, o Haddad falou que ele sente falta de quando as disputas eram entre PT e PSDB. Sim. Ou seja, né? Ou seja não tinha disputa. Né? Dando claramente o sinal de que, cara, era bom quando a gente mandava. Entendeu? Só que se você pegar, desde quando que tem PSDB no poder? Desde 94. Nós estamos em 2005, são mais de 30 anos. São 31 anos, você teve um gap de 4 anos, que foi o Bolsonaro. Dizer que o Bolsonaro é responsável por alguma coisa... Com uma pandemia no meio. Com uma pandemia no meio é brincadeira, né? Você falar que o Bolsonaro é responsável por alguma coisa. Em 31 anos, nós ainda mantemos 60 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, sem saneamento básico, o esgoto aberto, a violência continua analfabetismo cada vez pior, a cultura brasileira implodiu, não tem cultura, não tem nenhum. E esses caras estão falando como se eles tivessem alguma autoridade. O analfabetismo funcional, porque o número de alfabetizados nominal aumenta. Sim, mas você sabe qual é o critério. Eu tô falando pro checador. Pro checador. Então, tem que explicar pro checador, que assim, muda-se o critério, não melhora-se a alfabetização. Você vai mudando o critério. Saiu da pobreza agora, né? Não foi porque saiu da pobreza, mudou o critério. O critério agora é R$100 por mês, beleza, saiu da pobreza. Não, eles botam mais um campo lá, que assim, pessoas que vivem quase... Né? Então, o cara come uma vez por dia e mal, mas esse não tá passando fome. Ele só come uma vez por dia, mas não tá passando fome. Mas ele come, né? Eles fazem que nem fazem com o diabetes, pressão alta. Toda hora muda. Exatamente. E é bem curioso isso aí, porque você estava falando dessa questão de desenvolvimento e me lembrou do negócio, né? Que assim, interdependência, vírgula, né? Porque se você for olhar bem, você tem um grupinho ali do qual todos dependem, né? E aí esse grupinho fala assim, ó, eu tenho isso aqui, se você quiser, você vai ter que me dar tudo que você tem. Então, enquanto todo mundo obedece aquele um ali, aquele grupinho ali, o negócio funciona. Quando deixa de obedecer, desmantela a ordem toda. Então, no final das contas, você tem uma espécie de aristocracia, entre aspas, financeira, né? Sim. Então, e materialista, né? Que é pior. Porque se fosse uma aristocracia financeira que olhasse o mundo de uma forma transcendente, que fossem todos cristãos aqui, pra gente, né? E não é nem financeira. Ia ser legal, porque o cara ia ter uma... O mais perto que tem disso é a aristocracia técnica. Por quê? É o cara que ele consegue produzir um chip com um processamento superior, o sujeito que desenvolve o algoritmo que facilita certos tipos de trabalho. Esse cara é o mais perto que você tem de gente com competência real nesse meio. E o macumbeiro, o mago financeiro, né? Que fica lá olhando o numerinho e dando nó em pingo d'água para fazer o número dele diminuir, aumentar. Exato, com o menor esforço possível. E hoje em dia com algoritmos, né? Que às vezes o cara nem precisa fazer tanto esforço. A inteligência artificial e o algoritmo trabalham para ele. Exato. Mas é legal a gente pensar em termos de Brasil também, quando a gente agora virou a soberania, né? A gente vinha falando de soberania de um jeito assim, de repente... Sabe quem falava de soberania bastante também? O governo militar. Pois é, o governo militar. Inclusive, o lema, tinha um monte de gente falando de soberania. Sabe o que é curioso? Desculpa, antes de passar a bola, que é as únicas pessoas... A esquerda gosta muito de desenvolvimento, não sei o quê, de falar em desenvolvimento e soberania, né? Esse desenvolvimentismo é antigo. Se você for parar para pensar, quem fez mesmo... Quem fez mesmo foi a ditadura e os outros que são considerados ditadores. Foram as duas. O Getúlio é ditadura. Isso que eu ia falar. Duas ditaduras. Foram os únicos que pensaram
mal. No longo prazo. Alguns mal. Não, tô falando mais mal do que bem, né? Porque também era meio na ordem do dia. Ordem do dia. Mas pensaram, construíram, criaram estatais. Essas duas, longe de defender qualquer ditadura. Mas sem elas a gente estava na roça. Sim. Entendeu? Não, e você a industrialização na época do Getúlio, que aliás era uma época mais difícil para você crescer industrialmente. Porque não tinha nada mesmo, né? Do que os milicos. Esses caras realmente desenvolveram, né? E aí tinha um senso de soberania mesmo. Sim. Entendeu? Tinha até uma parte da esquerda que gostava dos milicos porque eles eram anti-imperialistas. De certa forma, assim. Não, tinha essa coisa o próprio Getúlio teve aquela ida ao oeste, quando foram para a Amazônia, inclusive, teve esse momento. Não sei se o nome era exatamente esse, mas enfim, a questão é que você defender essas ações, e que hoje eu tinha dificuldade justamente de falar, desenvolvimento é importante, não sei o que, porque a gente tem essa coisa binária de ligar, todos, né, o governo militar e Getúlio, que são... Sim. Eu não gosto de ditadura, sinto muito, tem gente que eu sei que gosta, mas eu não gosto. Mas a questão é que você... Foi só uma piada. Ninguém olhou pro Lucas. Foi só uma piada. Oi, mãe. Não, mas o que eu quero dizer é assim, essa ligação entre essas coisas faz a gente ficar meio que, mas é meio cafona, né? Vamos dizer assim, porque a gente tem essa coisa estética também. A gente tá se libertando disso, graças a Deus, mas enfim, tem... mas cada vez mais gay isso. Não, a questão... a questão da soberania... Não, a questão da soberania... Mas que a gente teve um pezinho na Faria Lima. Já tive pezinho na Faria Lima, pezinho no Leblon, tive pezinho, tudo isso. Estive na Faria Lima. Mas a questão é que essa soberania virou assunto agora, só que como sempre, diferente do que esses caras fizeram no passado, é aquela história assim, soberania, porque a gente precisa se defender do Trump. Não é porque pensou no assunto no longo prazo. Eu acho que... isso para encaixar no discurso da Agenda Verde, né? Sim, preservar a Amazônia, etc. É isso que eles chamam de soberania. Exato, que é mais contraditório ainda. Agora eu vejo o seguinte, eu acho que o PT, bem menos que o PSDB, a simbiose do PT, por exemplo, com a cúpula, com a elite, é uma interdependência meio adolescente, entendeu? É uma classe artística que elogia e aí acaba recebendo benefícios, porque assim, mídia, porque não tem nenhum projeto. Você fala, o PT ele trabalha por slogan, ele conversa com a população por meio de slogan. Não sei se você concorda. Sim, não. É isso. Aí o povão acaba acreditando que o povo brasileiro é isso, cara. Foi massacrado por uma questão cultural e educacional. Eu tenho raiva desses caras, porque esses imbecis desgraçados, são bobos da corte satanizados. Sim, é isso aí. Porque o que o bobo da corte faz é que ele faz uma bobeira para a corte, para dizer à corte coisas que o bobo, aquele que não é o bobo, não conseguiria dizer. Esse aí, o bobo da corte atual, ele olha para o que a corte quer dizer ao povo, né? E faz o povo de bobo. E ele faz palhaçada pro povo. Exato, pra distrair o povo. Enfiar uma trolha no povo, entendeu? E por coisas mesquinhas, né? Porque, na verdade, esses artistas que estão dependentes, principalmente os mais ideologizados, aliás, médio, né? Porque nem tem muito. É uma coisa mesquinha mesmo de, eu vou tirar uma graninha, pegar meu carrinho aqui, minha casinha, ter uma piscina em casa, não sei o quê. Não é um pensamento nem de esquerda, porque a gente fala assim, não, porque os caras de esquerda, não é nem isso, é muito mais mesquinho que isso, né? Um cara que nem o Caetano, a menina lá, a mulher dele e tal. Acho que nem raciocina mais. Mas que já teve eu acho, ele fez uma obra lá, tudo bem, não é tudo que dizem, porque também coloca o cara lá como se fosse o Beethoven, não é um cara de música pop, legal, ok, não sei o quê. Mas é um cara que é importante pra cultura. Um David Bowie. Deveria ser uma espécie de David Bowie, não um Mozart, né? E era outsider, né? Quer dizer, não era mainstream.
Mas assim, no fundo Passou é um cara... quando ele... Mas eu acho que o cara envelheceu, entendeu? Mas não é só isso, eu acho que mesmo antes era uma coisa adolescente, de pensar na fama, de pensar em fazer uma coisa meio cabeça, de pensar em ganhar um dinheirinho, o que tudo bem, se você não tá atrapalhando, não tá pegando dinheiro do cara que tá vendendo pipoca, se ferrando todo mês, você seja adolescente, o problema é seu, mas você tá atrapalhando o país inteiro, porque é um sistema, né? É um sistema. Isso é foda. Então é isso aí, a gente está com esse tipo de gente comandando o Brasil, jogando o Brasil para um eixo, né, rompendo, à beira de romper relações diplomáticas com ainda a maior potência econômica do mundo, que é os Estados Unidos, que era, historicamente, um parceiro do Brasil. Sim. A gente está conseguindo romper isso. E contra a vontade popular. Eu tenho certeza que se fizesse uma pesquisa, ninguém quer romper com os Estados Unidos e ficar do lado do Irã. Exato. Eu tenho certeza que se fizesse uma... E aí é o que você falou, a gente pega só o pior dos dois lados. Né? Sim. Tanto do lado do neoliberalismo, quanto do lado dessas aristocracias, dessas ditaduras, desses governos autoritários. Brasileiro. Sempre pega o pior do coisa. A gente já teve o pior do socialismo. Já teve o pior do capitalismo, o pior do socialismo. Pior do capitalismo. Então, mas aí isso é bom a gente pensar o que tem na alma brasileira que faz isso. Eu acho que é um pouco essa falta de planejamento mesmo. Que é pessoal, até a gente tem um pouco isso. Porque a gente é brasileiro, afinal de contas. Não é questão de planejamento. Eu acho que é uma questão de você criar um solo sólido, né? Consistente, uma construção sólida das personalidades. A personalidade brasileira é uma personalidade mesquinha e que pensa só nela. Em geral. É falta de bom senso. Porque é o seguinte, o bom senso foi corroído. Isso passa pela destruição estética. Porque, cara, muitas vezes o sujeito não precisa saber as teorias morais e não sei o quê. Ele olha para um bagulho e ele fala, isso aqui é ruim. Essa isso intuição... é bonito, isso é feio, isso é legal. A intuição do isso aqui é ruim foi embora. Foi embora porque, novamente, as classes falantes enfiaram porcaria goela abaixo do povo por muito tempo. E aí essa turminha do Caetano é bem responsável por isso, de fregar, funk é legal, não sei o que é legal. Quando você faz isso com a população inteira, uma população, e isso é uma coisa, é uma qualidade que eu tô convencido que tá na alma brasileira mesmo, que é essa qualidade meio sincrética, meio misturadora, que gosta de pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e o cara quer pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali pra tentar ser o melhor, ele tá com o julgamento todo regaçado, ele vai pegar o pior de tudo que ele conseguiu se o cara encontrar. tem uma personalidade construída e forte, isso não é ruim necessariamente você pegar daqui e pegar dali. Aliás, a gente se enriqueceu muito culturalmente. É isso que eu ia falar. Na época que a gente teve, nos anos 30, anos 40, em que as pessoas... Eu vi recentemente um vídeo, acho que era um moleque falando do Brasil dos anos 30, Rio de Janeiro dos anos 30, que o gringo chegou aqui e ficou impressionado. Falou, cara, Suíça. O brasileiro tira o chapéu. Ele comparou com a Suíça. Tira o chapéu, ele falou, ele falou, os Estados Unidos, Nova York tem que aprender com o Rio. Imagina, bom, se bem que Nova York... Nova York também hoje. Mas em relação... O brasileiro tinha essa força moral que permitia a ele fazer essas coisas mais... Sim. Né? Você tinha um jogo mais... Você pega a nossa literatura do começo do século, o Machado de Assis é um exemplo disso. Sim. Era uma personalidade tão sólida, tão firme, que ele roubou, cara, a melhor literatura de todo mundo. E condensou numa coisa brasileira única. Única. Ele estava lá conversando com o Laura Stern e sem deixar trazendo você para a conversa. É diferente do que esse mundo cultural de hoje faz, que é te excluir da conversa, muito do nosso lado, assim, ele te exclui da conversa e se coloca como, veja, eu falo com ele aqui, a gente está conversando sobre isso. Deixa que eu resolvo, e você fica aí, o que eu tô falando. Só pagam para mim que eu sei o que eu estou fazendo. E você falou dessa coisa, é engraçado que o movimento modernista, ele fez isso de uma forma também pervertida, porque era muito mais de aparência e de, vamos quebrar tudo. Claro que tinha gente lá, até inteligente e tal, Vila Lobos, por exemplo, é um cara que depois sai do movimento, você tem gente boa ali. Mas Bandeira tava lá. Manuel Bandeira, exatamente. Mas Manuel Bandeira já era mais velho, né? Mas você tem essa coisa do tipo da aparência, que eu sempre falo que o Oswald era uma espécie de tuiteiro da época, rouba. Sabe? Tipo assim, faz umas frasinhas engraçadas e tá sem muita
boas. profundidade. Mas eu às vezes umas boas. Sim, não, era engraçado. Como você roubou muito a tuiteiro. cultura portuguesa para colocar a cultura afrancesada, né? Você trocou algo mais genuíno, mais ligado à sua terra, por algo absolutamente pomposo e estético. E depois fez o mesmo movimento para pegar da França Nova, que é os Estados Unidos. E aí isso se junta a outra coisa, desculpa que eu vou... Não, vai lá. É a questão brasileira com a tecnologia também. A gente também não pensa. O índio vem do espelho. Exato, entendeu? Qualquer modinha a gente se entrega assim de... O índio vem do espelho, a gente vê o espelho. Eu falo que até a gente, eu tô tendo problema, o Uber tá cada vez pior. O serviço do Uber tá um negócio assim horroroso. Mas, cara, você ficou dependente disso, né? A gente acabou ficando dependente disso. Taxeiro agora. Então vai ter que voltar, entendeu? Vamos ter que voltar pro táxi. O Uber virou taxeiro também, que ele adicionou a opção de pedir um táxi. Tem isso. Então a gente vai se enfiando, permitindo que esse tipo de tecnologia meio burocrática assim entre na nossa vida e depois a gente não consegue mais sair disso. Por quê? Porque a gente tem verdadeiro fascínio primitivo de coisas que são novas, só pela novidade. Eu vou dizer um negócio, eu achava que eu era paranoico até esse programa, porque sempre que eu usava uma coisa tecnológica na minha vida, eu falei, tá, porra, isso aqui, o ChatGPT, por exemplo. Toda vez que eu uso aquela merda, eu falo... Eu brigo muito comigo, cara. Eu fico pensando assim, essa bosta aqui tá rodando num servidor de um gringo corno lá na casa do chapéu. Se ele decidir que ele não gosta do que eu tô fazendo, ele corta, e eu tornei o meu fluxo de trabalho dependente dessa merda. Aí eu falo, eu abro um alt tab, eu procuro quais são os modelos de código aberto que eu consigo rodar no meu computador, que computador precisa pra rodar. Aí eu faço uma lista de compra. Eu vou comprar isso aqui, botar o bicho pra rodar aqui em casa, pra não ter problema. Eu falo, não, paranoia é demais. Mas não é paranoia demais. Hoje em dia já... porque no limite não é. E agora... E tem um outro lance que é o seguinte, você estava falando dessa questão da força moral que existia no Brasil, e essa força ela tem uma fonte, que é esse espírito da cristandade, que é o próprio Espírito Santo, né? Assim, sim. Né? Mas, que é um negócio que a cristandade sempre fez. O pessoal fala muito do medievo, né? Especialmente nessa direita meio católica, etc., que, Santo Tomás ia lá e absorvia os aristotélicos islâmicos. Sim, né? Ele não tava... Ele lia aquele negócio e tirava ali o que não prestava e tal. Mas isso não é uma coisa que Santo Tomás inventou. A gente sabe que no começo da igreja você tinha briga, né? Você tinha Tertuliano e Orígenes. Essa discussão muito grande no sentido de que pode usar a cultura grega ou não pode. Tinha cara que falava, até um cara que falava, não pode nem ler o teatro grego ali, porque isso aí... Tem a famosa frase, a filosofia é a mãe de todas as heresias. Eu acho que é do Tertuliano. Não, e é mesmo. Tanto é que a igreja se decidiu naquele momento, eu sei porque eu estou vendo as aulas lá, a igreja se decidiu nesse momento e falou assim, cara, a que ganhou, a ideia que ganhou, principalmente no medievo, foi que assim, não, a gente, esses caras descobriram alguma coisa da verdade, só que como eles não tinham Cristo, eles não tinham como saber, não foi revelado, mas pela razão do homem, tanto é que o cristão hoje, ele tem uma obrigação de usar a razão também, não é uma religião que você simplesmente aceita, porque seria bom se o Arthur estivesse aqui, porque os irmãos protestantes, eles vão discordar em algumas coisas, e eles acham, inclusive, que a igreja católica... Então é bom que ele não esteja. Que a igreja católica exagerou, e que deixou a filosofia e a cultura pagã corromper o cristianismo no meio do caminho. Então tem coisas que a gente faz tem coisas que católicos fazem, que para os católicos é muito normal, e que para eles é corrupção pagã. Né? Então, beleza. Agora, posto isso, e voltando para uma coisa que todo mundo concorda, tem duas frases nas epístolas de Paulo que parecem ser absolutamente contraditórias, e que geram uma tensão. E eu gosto de tensões, foi o Olavo que me ensinou a gostar. E eu, como um bom ex-olavista... Você fica cheio de tensão. A gente é ex, né? Cheio de tensão, tá muito tensudo. Exato. A primeira frase olha, se alguém vos apresentar uma doutrina estranha, você foge, porque o Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Né? Ou seja, dá uma impressão de que é só o que está aqui na doutrina. Se sair disso aqui é treta. E tem uma outra que ouvir de todos os mestres e ficar com o que é bom. Como essas duas coisas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo? Né? Elas podem ser verdadeiras. Dá pra destrinchar isso aí. Elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, na medida em que você, conhecendo o Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e sempre, você internaliza o que tem no Cristo, ou você permite que ele entre em você.
E de maneira muito literal mesmo, porque você consome, você se alimenta da palavra, né? E não da palavra só o que está na Bíblia, é da palavra a circunstância, porque foi Deus que fez. E você se alimentando daquilo, você se enche de Deus. E quando você olha para doutrinas que parecem estranhas, você sabe qual delas tem harmonia. É como se tivesse um som ressoando dentro de você. Tipo, isso é verdade. E você vê o outro som de fora e você ouve os dois, eles são harmônicos. É como se você, assim, o que ele está dizendo ali é, você pode ver o que tem de fora, desde que você olhe através da lente de Cristo, né? E aí você diz isso, que a gente tinha essa força moral. É uma coisa que para mim, assim, eu vejo... Você tinha um país, as elites sempre são as elites quando elas não são aristocráticas no bom sentido, de ajudar a dar rumo ao povo, a brasileira, desde o começo da República, nunca foi, sempre foi uma elite. Não, a elite brasileira sempre foi uma elite, não dá pra... os conchavos lá do começo. Só que assim, você tinha um povo com esta força moral, ou seja, ele estava acima da elite, ele não era tão dependente da elite. À medida que você moralmente vai tirando... falando. Exato, à medida que você vai tirando a cultura, você vai minando a cultura, vai tirando a ideia de Cristo, a ideia de Deus, você vai minando toda essa estrutura, o povo vai descendo. Hoje o povo brasileiro, em geral, é um povo animalesco, entendeu? Então ele fica extremamente dependente das elites, de tudo que as elites fazem, de tudo que as elites falam. Quando eu falo de dois Brasis, na verdade, eu divido um pouco esse animalesco de uma... Cara, mas são 100 milhões, eu sei, então, mas aí... Você tem 20, o que diferencia milhões. Normalmente esses dois grupos? Normalmente a tiazinha do coque, normalmente é o cara que tem alguma ligação, e ainda que não seja cristão, mas eu acho que em geral cristão, alguma ligação com algo acima dele, com o transcendente. É que eu não consigo dividir, porque assim, muitas dessas pessoas que estão que você chama de outro lado, elas não estão do outro lado por escolhas, estão do outro lado por miséria, por fome, miséria por necessidade, mesmo, não só espiritual, às vezes física. Cultural, física. Eu preciso comer, eu tenho que comer. Mas você tá... Tudo bem, concordo. Mas tem o cara, o traficante, por exemplo, que tem o Porsche, eu tô falando desse tipo. Não, né? Falando... mas eu tô falando assim, o povo brasileiro em geral, você tem um povo hoje animalesco. As pessoas que quando cai um carro de carne não ligam pro... Cara, aquela gente, não é que aquela gente escolhe ser assim. Elas não tiveram condição nenhuma. Claro. O país negou a essas pessoas o acesso básico. Cara, eu fico na dúvida. Porque tem uma galera que tá naquele meio que não faz isso. Puta, mas então você tem que dar... Graças a Deus. A essas são pessoas, esses caras que não olhar pros outros e falar, cara, vocês poderiam sair daí. Não tem, cara. Mas é que, não tem. Então, o ser humano tem livre-arbítrio, beleza. Sim. Só que o livre-arbítrio do ser humano é absoluto. Por quê? Porque ele é um livre-arbítrio que ele é livre dentro das possibilidades existentes. Né? E as possibilidades existentes, por exemplo, não tem como um perneta correr a São Silvestre e chegar em primeiro lugar com outras pessoas que têm duas pernas. Ele tem a liberdade... Teve o bebum do chinelo lá. Teve o bebum do chinelo. Ele tem a liberdade de praticar o máximo que ele puder e ter a melhor performance que um perneta consegue ter. Dentro dos seus limites. Um sujeito de 1,5 m não vai ser o LeBron James. Não vai. Ele não vai jogar basquete igual o LeBron James. Não vai acontecer. Sim. Mas ele tem uma certa liberdade dentro das possibilidades dele. Beleza. Quais são as possibilidades do sujeito que está na cidade de Tiradentes? Saca? Ele tem inteligência. Ele não é um ser humano inferior a ninguém. Sim. Não é. Tanto é que tem pessoas geniais que saem do meio da periferia. Claro. Então, assim, ele pode ter o aparato cognitivo, só que é o seguinte, o aparato cognitivo para se desenvolver precisa de exercício. Primeiro, ele pode descobrir o exercício sozinho. Ele pode descobrir bons exemplos no convívio dele. Sim, enquanto as famílias. Por isso que a família é importante. Exato. Por isso que esse tipo de... Só que quando ele bota o pé para fora de casa, o tráfico tá na esquina dele. Sim. O sujeito oferecendo para ele ser o aviãozinho. Miséria humana aí cercando a mídia tá valorizando esse traficante. A força... Sim. Né? Mesmo dentro de casa, ele mesmo dentro de casa. Na televisão. Esse cara a força interior que ele tem que ter é muito maior do que um cara cuidado. Eu não tô dizendo que o cara nasceu, ele se ferrou. Não, mas ele tá com uma série de desvantagens. A gente sabe que, olha, todo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, portanto, o sujeito ama a Deus e tá ali no meio, aquilo ali vai servir pro bem dele de alguma maneira. Beleza. Isso é assim mesmo. Mas o negócio cara, vai ter que amar a Deus mesmo, sabe? se o cara... Vai ser uma treta aquilo ali. É complicado. Então
Mas e isso aí, inclusive, a gente tá falando das elites, que a elite vai lá e joga o cara pra baixo, você falou até que valoriza lá a desgraça que torna a vida do cara ruim, o funk, exato, a cultura... Esse tipo de cultura da miséria, cultura do tráfico, cultura da bandidagem, que não acontece só no Brasil, não. Nos Estados Unidos é lotado. Essa campanha nova do PT é isso, né? Essa campanha, esse novo slogan, etc. Exato. Não tem nada. As imagens são você zombou da sua Brasil, memória, mais medíocre, totalmente medíocre. Fala. Ia acabar. Mas é que eu acho que essa questão da alma brasileira pode estar, justamente pelo que vocês estão falando, a gente às vezes coloca no mesmo balaio. Às vezes não é uma questão do brasileiro, é uma questão da miséria mesmo. Eu não estou defendendo aquela história de que o cara que matou, ele não sabia o coitadismo. Não estou falando isso. Mas eu estou falando assim, existe mesmo um ambiente, não dá para negar, cara, o ambiente vai fazer a diferença para a pessoa. Sim. Aliás, até o ambiente bom pode ferrar a alma do sujeito. O cara tá lá com todo o dinheiro do mundo, todo cercado de um monte de coisa. Não, e então, quem vai ter que se esforçar para esse cara ser bom é o pai, que vai ter que se esforçar para causar desconforto, para dar restrições. Sim. Né? Então ele vai ter que impor os limites de uma maneira muito mais rígida do que se os limites estivessem na própria circunstância. Isso vai ser um exercício ascético pro Agora, pai. esse é o nosso problema. A gente tem um governo que tem esse pensamento que é o Brasil que a gente não quer. A gente tem o mundo indo para um lado que a gente poderia até se juntar a esse lado mais virtuoso, sei lá o que, claro que com todos os defeitos que tem. E a gente tem uma multidão de pessoas, porque é esses que eu tô defendendo, que às vezes eu acho que a gente acaba deixando de lado, que é um monte de gente boa que tá lá se ferrando, que tem a familhinha lá, que protege, sabe, de classe média que não chega a ser miserável, a gente tá no limite ali, mas é um cara de classe média, mas que vive num lugar meio feio, meio difícil, e o cara tá tentando viver a vida, tá conseguindo até, de certa forma, dar alguma dignidade para as pessoas que estão em volta. Existe um Brasil enorme com essas pessoas que não estão tendo o poder de decidir, por exemplo, não quero estar alinhado ao Irã, eu quero estar... E eu acho que é uma pequena maioria, mas é uma maioria. É isso que é... E aí é que a gente vê pelas pesquisas, que como está muito empatado na pesquisa, deve significar que tem muito mais gente do nosso lado. Eu imagino. Esse negócio da força interior, no fundo, é o que falta às lideranças, porque... Olha, se você... Não é questão de você estar alinhado ao eixo do mal ou não. Não é questão de você estar do lado dos Estados Unidos ou do lado do BRICS. Não é essa a questão. A questão é de por que você toma as decisões que você está tomando. O Lula toma a decisão de eu quero sair do dólar e tal e não sei o quê, porque tem lá um projeto revolucionário X que ele acha que vai florescer melhor dentro daquela estrutura ali dos BRICS e não sei o quê. Aí o Lula vai lá e defende a agenda verde, não sei o quê, porque os caras que botaram ele na presidência, que ajudaram ele com campanha, não sei o que lá, o pessoal que botou os Vingadores para defender o Lula, essa galera, essa é a agenda dessa galera, ele deve a esses caras. Então assim, o sujeito vai pegando, se isolando no projeto pessoal dele... E ele nunca tá pensando no Brasil. Então, e a força da cristandade era justamente essa. Olha, as nações cristãs, e talvez nação seja até um termo ruim para usar para aquela época, porque, né, enfim, os reinos cristãos, tanto faz. Qual era o negócio deles? É que eles tinham Cristo no centro. E tendo Cristo no centro, todo o resto era secundário. Então, fala, como é que a gente faz para que Cristo reine aqui? E para que essa civilização tenha condições de desenvolvimento material, etc., para que as pessoas possam ser cristãs e continuar sendo cristãs. E isso levava a uma espécie de expansionismo cultural por parte da igreja, especialmente, mas que não era expansionismo na porrada. O cara queria levar o conhecimento e o desenvolvimento para o outro por caridade. E ele levava, isso gera uma espécie de um círculo virtuoso. Né? Então porque quando a gente fala em cristianismo, as pessoas já colocam na coisa a religião estritamente, mas quando você tem uma cultura cristã, que é o que a gente vive, quando você sabe, não faça para o outro que eu não quero que faça, vem do cristão. Antes disso não tinha essa parada, faça para o outro o que você acha que vai ser bom para a sua tribo ali, não sei o quê. Boa parte da esquerda são símbolos, né, cristãos esvaziados do seu conteúdo, né? Porque eu quero dizer assim, o ateu vai ouvir isso, vai falar, esses caras, papai, não sei o quê. Mas isso independe até. Porque os princípios, eles fazem florescer
porque são verdade. A gente sabe que é porque são verdade. Mas esses princípios, eles fazem as nações florescerem. Porque, assim, não adianta o cara ser cristão em name only, sabe? O cara falar assim, sou uma nação cristã, só que só faz coisa errada em nome de Cristo. Não adianta porra nenhuma. Sim, exato. O centro da ação... Os buqueiros da vida, eu sei que vou apanhar por isso. Mas... E o centro da ação, quando eu digo centro, é o coração. Por que o coração é um símbolo bom para isso? Porque o coração, ele bombeia sangue, e sangue volta para ele, né? Então, é o lugar do qual o princípio da vida parte, para o qual ele volta. Então é um movimento parecido com o da respiração também, em certo sentido, né? Então, assim, se o centro da ação é cristão, Cristo vai sair dali. A caridade vai sair dali. E quando voltar, a coisa que voltar vai ser santificada e vai sair de novo, entendeu? Vai passar por um trabalho ali dele e vai sair de novo. Bela homilia hoje, gostei. Opa, boa homilia. Ele não acabou a homilia, peraí. E é assim que a coisa tem que ser. E assim, olha... Desculpa, mas eu acho que enquanto não for assim, não vai dar certo. A gente tem um monte de problema materialmente que pode ser resolvido, pode mudar, mexer no desenvolvimento aqui, no desenvolvimento ali, pode ter um plano nacional que vai fazer com que o Brasil seja autossuficiente em um monte de coisa, que tenha emprego bom para as pessoas, que as pessoas tenham vidas melhores. Beleza. Isso pode ser feito sem Cristo. Eu acho que é feito ruim. Nos Estados Unidos. Onde o que aconteceu? Então, não foi só crescendo, foi afundando, né? Não, ele foi crescendo enquanto tinha, porque eles eram uma nação bem cristã. Mas aí quando começou a tirar disso, eles começaram a decair. É óbvio. Mas o que eu acho que a gente, só voltando agora, na verdade, a minha palavra final aqui dessa história, que eu acho que a gente pode colocar, é que assim, isso em termos mundiais, a gente está falando que as elites e não sei o quê, mas em termos nacionais também está acontecendo a mesma coisa. O povo inteiro boa parte do povo quer uma coisa, eleitoralmente falando, em 2026, por exemplo, que é um cara na linha antissistema. Sim. E antissistema é o Bolsonaro, ou alguém que seja realmente da linha área. A gente acha o Eduardo, não sei o que. Essas brincadeiras. O Tarcísio, esses caras aí não estão rolando. Então o que está acontecendo aqui não é só em nível do executivo nacional. Também, nesses termos da política do dia a dia, os caras também estão barrando essa galera toda que a gente estava falando, que é legal, de poder ter a soberania. Porque, na verdade, a soberania o quanto as pessoas, o que as pessoas querem para o próprio país. Exatamente. E eles serem soberanos, mesmo que você dependa de algumas coisas. Porque eu também acho essa bobagem de vamos ser não vamos ser independentes dos Estados Unidos tão cedo, nem da China, nem da Rússia. Mas a gente pode, por exemplo, a gente quer chegar aqui. Para isso, mas a assim, gente precisa sua casa, você não é soberano na sua casa? Sim. Você não vai no mercado comprar coisa? Você não precisa chegar lá no mercado e bater os pés na porta. E falar, entra na minha casa e faz o que você quiser. Exato. Você não precisa abrir tua casa. Eu tenho que pedir para minha mulher primeiro. Então, a soberania... Não, mas é para fazer qualquer coisa. Aí a soberania é aquela questão É a tripartição de poderes. Vamos dizer que na minha casa ela é o judiciário. Então você tem isso, né? Não adianta. Muito bem. Então era isso que eu queria falar só. Então, é uma guerra, no fundo, geral, espiritual, mas no caso, assim, acho que mais mundano, hoje é uma revolução contra as elites. Nós já tivemos a revolução das massas, a revolução das elites, e agora uma revolução contra as elites. A contra-revolução das elites. Não, a contra-revolução das elites, não. Não, contra as elites. Contra a revolução das massas. Não, ou uma contra-revolução. Também não é das massas. Não é das massas. É uma contra-revolução, é uma revolução contra as elites. Boa. Porque as elites é que tem, enfim. Eu estava tentando achar um negócio aqui que o Tozeto escreveu hoje no Substract, que é exatamente isso. Acho que eu vou ler. Cara, é tão legal que ele meio que pedindo calma. E aí ele dá alguns exemplos, né, de fases difíceis que o Brasil está em fase difícil há algum tempo, digamos. Orlando Tozeto, hein? Na pior parte do stalinismo, na Rússia, o gás caseiro era de graça. Quando começaram a ter que pagar pelo aquecimento, muitos russos começaram a achar que caíram numa cilada, e talvez os mais antigos, quando se reuniam, comentassem os good old days do gás de graça. No auge da ditadura militar, por volta de 1972, íamos ao cinema, comíamos pizza, andávamos com segurança pela ladeira do Carmo num sábado à noite, cortávamos o cabelo nos sábados de manhã, gente namorava e crianças nasciam.
No auge de hoje, e o hoje nem chegou ainda ao auge, desistimos do cinema porque anda ruim. Porque é ainda ruim, mas saímos com os amigos, conversamos, lemos livros, ouvimos músicas, contamos piadas, bebemos e jantamos, debatemos a tipologia de impressão de letras gregas e a gnose oculta do Brazilian Jiu-Jitsu, falando no Brasil. E até, veja você, fazemos planos, ou seja, o veio principal da vida, isso aqui é o mais importante, corria e continua correndo sobre as ondas, ora grandes, ora marolas da política e dos atritos da hora. Veja bem, eu não estou dizendo que essas ondas não têm importância nem consequências. Tem, é claro, mas há vida correndo por fora ou por baixo disso. E é essa vida que importa. A vida é vida mesmo. Não confunda com o pano de fundo do momento. E é isso aí, cara. Isso aí, É o que a gente está falando aqui. A vida acontece independente de todas essas coisas. E claro que elas têm importância, mas não percam a esperança. Exato. E a paciência. Façam planos, vivam a vida. É importante juntem os amigos. nesse sentido, porque teve anos aí de destruição. É óbvio que os mais sábios dentre os nossos sábios não são completos sábios. Se eles não são, imagina as lideranças que a gente vai eleger. Então olha, o desenvolvimento pelo qual o Brasil tem que passar, sendo uma nação de desenvolvimento, não é só material. Não. A gente vai se desenvolver espiritualmente no caminho. A não ser que tenha uma intervenção divina, Sim. Deus encoste no coração do sujeito, ele vire santo, aí beleza, é outra parada. Se eu entendi, você fala Deus encoste. Não, Fiquei preocupado, mas tudo bem. Ah, bom, Deus pode fazer do jeito que ele quiser, ele é Deus. Mas é isso. Então, isso Imagina às que ele vezes seria acontece. tão grosseiro. Mas não é a gente quem decide, né? Quando é que esse tipo de coisa é feito. Muito bem. E se você quiser se aprofundar neste assunto, assista este vídeo que está aqui, que é bom. Ele nem sabe qual é ainda. É bom. Aqui. É surpreendentemente bom. Vai ser uma surpresa para você e para mim. Comente, compartilhe e comente. Deixa o Compartilhe. like. Isso aí. Deixa o like e faça tudo. Beleza? Valeu. Então, Tchau. boa noite, bom dia, Boa noite, tarde, boa sorte. Tchau tem que ser mais assim, né? Não pode.